Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como a Ucrânia coloca em risco a mulher mais rica da Rússia. Уже почти 2 недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам. Tatiana Kim, que aqui escutamos, é dona da Wildberries, chamada Amazon da Rússia. Neste registro do fim do mês passado, denunciava um ataque ucraniano de mais de 200 drones contra um depósito da empresa numa cidade russa. Os ataques repetidos, por cerca de 2 semanas, terão causado perdas de dezenas de milhões de dólares aos vendedores de vários países. Tatiana Kim, descrita como a mulher mais rica da Rússia, rejeita as alegações de que vende produtos militares. Diz que os produtos que vende são em tudo idênticos aos disponíveis, por exemplo, na Amazon. Mas afinal, quem é esta mulher e o que explica os ataques ucranianos? Vou conversar com José Carlos Duarte, jornalista da editoria internacional do Observador. Eu sou Luís Soares e esta é a história do dia de terça-feira, 11 de agosto. Bem-vindo, José. Olá. José, vamos começar, digamos assim, pelo princípio. A Tatiana Kim, esta mulher, nasceu na Rússia, mas os pais eram de etnia coreana. O que é que leva exatamente, José, esta mulher a lançar este negócio? Ela começa este negócio por dificuldades financeiras. Tatiana Kim era professora de inglês, dava aulas particulares, dava explicações, mas quando teve a primeira filha, em 2004, não tinha forma de sustentar a família. Portanto, ela era casada e o marido é uma peça muito fundamental na sua história de vida, mas havia ali uma falta de dinheiro que levou a aventurar-se no mundo dos negócios. Além disso, ela sentiu e confessou que não havia muita alternativa para comprar roupa para bebê, para comprar coisas para crianças na Rússia, havia pouca oferta e, portanto, a ideia dela Sentiu que havia ali uma oportunidade de negócio. Exato, ela era não tinha, estava de licença de maternidade, não tinha muito trabalho, portanto foi uma forma de se lançar ao mundo empresarial e começou por vender 2 marcas alemãs num pequeno site que ela criou juntamente com o marido, atual ex-marido, porque isto já lá vamos. É uma história um bocadinho complexa, e pronto, foi aqui que começou o negócio, primeiro com duas marcas alemãs, mas aquilo que diferenciou Tatiana Kim de outros empreendedores foi ela queria tornar uma empresa, queria que esta empresa fosse fácil, queria que comprar online fosse uma coisa muito instantânea, e eu acho que ela teve muito sucesso precisamente por causa disso, porque conseguiu transformar as compras online numa coisa muito fácil. José, explicaste que começou com uma pequena empresa, digamos assim, mas depois este negócio começa também a expandir-se. Como é que isso acontece? Sim, ou seja, em 2004 a empresa é fundada, depois há aqui um processo em que vai crescendo. Em 2006 eles abrem o primeiro armazém para ter mercadoria, para ter stock. E também contratam os primeiros funcionários, que eu acho que foi a irmã dela, a primeira funcionária que contratou. Portanto, o negócio inicialmente era embalar os produtos à mão, entregá-los aos correios e depois eles chegavam à casa da população. Portanto, era uma coisa um bocadinho mais rudimentar, mas a partir de 2010 o negócio, e acho que aqui inspirou-se um bocadinho na Amazon dos Estados Unidos e noutras grandes empresas de retalho, começou a expandir-se e a procurar parceiros, isto é, a Wildberries tornava-se apenas uma plataforma de compra e venda de produtos, ou seja, eles procuravam, por exemplo, uma marca de roupa que vendia na Wildberries, eles ficavam com uma taxa da venda que essa empresa fazia e depois eles tornavam-se aqui um intermediário entre as empresas e o cliente. E foi esse espaço que a Wildberries ocupou no mercado russo, e convém dizer que o mercado russo é realmente bastante complexo, ou seja, para uma empresa como a Amazon, o eBay, ou mesmo a Alibaba, a Rússia tem vários desafios, é um país muito grande. Sibéria, o Extremo Oriente, Moscovo, ou seja, é um país que atravessa continentes e, portanto,
é muito difícil para uma grande imprensa entender as sensibilidades do mercado russo. Eu acho que Tatiana Kim percebeu que não havia nada como que chegasse com uma empresa que chegasse a tantos lados da Rússia. Eu acho que foi muito por aí a grande receita para o sucesso. E é um sucesso que acabou por ser bastante grande e acabou por convertê-la numa das mulheres, se não a mulher mais rica da Rússia. Sim, não é? A mulher mais rica da Rússia. E temos então aqui uma mulher que sobe na vida na Rússia, curiosamente, um pouco à imagem daquilo que conhecemos como o sonho americano. Parece aqui um paradoxo, mas não é. Sim, ela é uma self-made woman. Ela tinha uma origem humilde, era professora e depois, de um momento para o outro, tornou-se uma grande empresária. E isto não é muito normal na Rússia acontecer, apesar de haver histórias como a dela, porque o capital financeiro na Rússia está concentrado nas mãos dos chamados grandes oligarcas, que nos anos 90, por causa da reestruturação da economia russa, depois da queda da União Soviética, ficaram muito ricos. A privatização de grandes empresas transformou pequenos empreendedores em homens extremamente ricos. Tatiana Kim vem aqui quebrar um bocadinho esse tabu, quebrar um bocadinho esta ideia e subiu a pulso com uma empresa que soube bem aproveitar aqui as vulnerabilidades do mercado russo. E ao mesmo tempo, eu acho uma coisa curiosa da sua história de vida é que ela combinou sempre o facto de ser uma mulher de sucesso com a maternidade. Ela tem 7 filhos, tem uma família muito grande e conseguiu sempre combinar os dois mundos e transformar-se numa mulher de sucesso. José, a invasão russa da Ucrânia e o conflito entre os dois países tem tido naturalmente, e como bem sabemos pelas notícias, impactos na economia de Moscovo, nomeadamente devido às sanções ocidentais. Aquilo que te pergunto é se esta invasão e este conflito teve consequências e que consequências teve para a empresa de Tatiana Kim. Paradoxalmente teve consequências muito positivas. Isto deve-se a 2 fatores. O primeiro foi o facto da Amazon, por exemplo, ter encerrado funções no mercado russo, deixou de funcionar na Rússia em protesto contra a invasão da Ucrânia. Ou seja, havia menos competição. A Wildberries pôde estender-se a mais consumidores, chegar a mais consumidores. Porque não tinha outra alternativa. Exatamente, não é? Tornou-se uma das poucas alternativas. Há outras empresas a retalho na Rússia, efetivamente, como a Ozon, mas a Wildberries já era dominante, a empresa torna-se dominante no mercado em 2019 e depois em 2022, obviamente, que ainda quer aproveitar a sua posição dominante para se consolidar ainda mais no mercado russo. Portanto, isso contribuiu para que a guerra tivesse um impacto positivo na Wildberries. E outro fator foi o facto de várias lojas ocidentais terem abandonado a Rússia, por exemplo, a Adidas, a Zara, a H&M. Todas estas lojas saíram da Rússia e os consumidores russos deixaram também de ter menos oferta para comprar roupa. Deixaram de ter acesso a essas grandes marcas. Né? E tudo bem que se calhar a Wildberries não as vende, mas vende produtos semelhantes. Semelhantes. Mas vende produtos semelhantes, ou seja, há aqui uma lógica de como não há tanta oferta, os russos acabaram por ir àquilo que já conheciam, Wildberries. Eu acho que também para o regime haver uma empresa tão grande de retalho foi muito importante, porque acabou por não deixar a população urbana, dos grandes centros urbanos, a classe média desamparada. Ou seja, por exemplo, eles iam ao centro comercial, metade das lojas estavam fechadas depois da invasão. O que é uma imagem um bocadinho chocante, mas se online conseguissem fazer as suas compras normalmente, já havia aqui uma sensação de tranquilidade. Alguma compensação, não é? Exato. A guerra está na Ucrânia, a guerra não está na Rússia, a vida aqui continua com normalidade. Eu acho que a Wildberries acabou por ter aqui uma função social bastante importante na Rússia depois da guerra e o regime também tentou explorar isso. Já falaste aqui do lado positivo, digamos assim, das consequências positivas depois deste conflito, mas já em pleno conflito dá-se uma ruptura de Tatiana com o marido que falavas há pouco. E tudo isto por causa de um negócio que até envolveu um tiroteio. Sim, eu acho também importante explicar aqui o contexto. Apesar de Wildberries ter tido aqui uma função social um pouco interessante e importante durante os tempos que se deram à invasão, o que é facto é que a Rússia também se fechou muito. E Vladimir Putin apertou muito a malha, ou seja, as empresas ocidentais quase não investiam no país e a economia local passou a ter uma grande preponderância. Mas uma coisa que o regime russo não gosta é que alguém ganhe muito poder. E o que é facto é que o poder económico
e o facto das pessoas ficarem muito ricas pode levar a que elas também queiram tratar a sua sorte no campo político, algo que é completamente uma linha vermelha para o Kremlin. E, portanto, aquilo que a Rússia às vezes faz é obrigar a reestruturações de grandes empresas e colocar capital público, ou capital de empresas que são leais e próximas do Kremlin. E foi precisamente isto que aconteceu. Ou seja, em 2024 a Wildberries estava a expandir-se cada vez mais, estava a atingir um volume de negócio que nunca tinha atingido. Há um número que diz que praticamente metade da população russa comprava coisas na Wildberries todos os meses, ou seja, era um grande sucesso. E eu acho que este sucesso, ainda que não tenha totalmente a certeza, levou a que o Kremlin pensasse, se calhar isto é demasiado poder para uma pessoa só. E, portanto, há aqui uma reestruturação, que obviamente o Kremlin disse não teve nada a ver, mas que cerca de 35% da Wildberries tinha de se fundir numa empresa de publicidade exterior chamada o Grupo Russ. E, portanto, houve aqui uma fusão. Promovida por Tatiana Kim. Exatamente. Tatiana Kim foi quem esteve à frente desse processo, mas o marido, atual ex-marido, não gostou nada. E aquilo que ele fez foi contestar publicamente esta fusão. E ele arranjou um aliado que eu diria que era improvável no meio disto tudo, que era o líder checheno. Kadyrov apoiou o ex-marido Tatiana Kim e em setembro de 2024, na sede da Wildberries em Moscovo, o grupo Homens Armados, um grupo de chechenos, que não são propriamente uns combatentes muito, muito fracos, entraram na sede da Wildberries e tentaram ocupar o edifício. E portanto foi aqui um episódio totalmente inusitado. Houve vários vídeos na altura nas redes sociais, um caos, e o que é facto é que estes chechenos envolveram-se em confrontos com as equipas de segurança que a empresa tinha, e houve pelo menos 2 mortos deste tiroteio em setembro de 2024. Portanto foi aqui uma ação que tornou visível esta fratura dentro da Wildberries. E também foi essa ação que levou à fratura do casamento? Exatamente, eles depois divorciam-se. O casal com 7 filhos, o casamento chega ao fim e, portanto, sim, houve aqui uma adaptação da vida pessoal, porque acho que depois do que aconteceu não havia forma de continuarem juntos. José, o certo é que no último mês esta empresa em vários pontos da Rússia tem sido alvo de ataques ucranianos. Por que é que isto tem acontecido? Lá está, eu acho que é um alvo natural para a Ucrânia. Como já falámos, a Wildberries atingiu um nível e um estatuto de grande empresa na Rússia que é muito difícil de substituir, e a Wildberries mexe com a economia russa toda, e não é apenas o comerciante ou o vendedor, não, mexe aqui com tudo, ou seja, há pequenas e médias empresas que vendem os seus produtos na Wildberries. Os consumidores vão à Wildberries consumir esses produtos. Ao atacar centros logísticos, armazéns, a Ucrânia está a destruir estoques, está a destruir material que é para os consumidores, que sentem na pele os efeitos na guerra da Ucrânia, os russos que durante algum tempo viveram aqui um bocadinho de uma redoma, a guerra é apenas na Ucrânia, não nos afeta, mas isso está a mudar, e não só por estes ataques à Wildberries, como também por os ataques às refinarias, e ao mesmo tempo também coloca muitas famílias, muitas pequenas e médias empresas que, sei lá, faziam roupa, faziam eletrodomésticos, faziam o que quer que seja, aqui em apuros, porque a plataforma que usavam para vender os seus produtos deixa de ser fiável. Os seus produtos podem ir para esse armazém e no dia a seguir serem destruídos totalmente com o drone ucraniano. Portanto, aqui efetivamente é um alvo bastante interessante para a Ucrânia, porque mexe com várias famílias, várias pessoas. E além disso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Wildberries contribuía para a máquina de guerra russa, ou seja, dava produtos, como drones, produtos militares que ajudavam a Rússia a sair-se bem na guerra da Ucrânia. Tatiana Kim recusou totalmente estas acusações, disse que isso não era prática da Wildberries, mas o que é facto é que neste momento a Wildberries também está bastante dependente do Kremlin, porque lá está, já há uma joint venture entre ela e uma empresa que tem algumas ligações à presidência russa. Portanto, efetivamente é um ponto de pressão muito bom para a Ucrânia para realmente mostrar aos russos que a guerra também está daquele lado. Está daquele lado. E além disso, há outra coisa que eu também queria apontar, que é o facto de ser um lembrete
para a elite económica russa. Ou seja, a Ucrânia usa a Wildberries como exemplo do género: nem o setor privado na Rússia está a salvo. Também pode ser atacado. Não é só a Wildberries, hoje é a Wildberries, mas amanhã pode ser uma empresa de um grande oligarca. E, portanto, é também para que estes oligarcas que têm ainda cada vez menos algum poder sobre Vladimir Putin, que o tentem convencer a sentar-se à mesa das negociações. José, como percebemos, estes ataques têm tido impactos negativos na empresa. Aquilo que te queria perguntar é que resposta poderá dar Tatiana Kim perante esses impactos negativos e, também na sequência daquilo que explicavas, se poderá contar com o Kremlin para isso. Sim, Tatiana Kim já gravou um vídeo no final de julho a explicar que vai dar apoios aos clientes, vai dar apoio à rede de vendedores e vai apostar numa estratégia de descentralizar as cadeias de produção, ou seja, haver mais armazéns espalhados pela Rússia, se calhar, e eu acho que é uma teoria que tem lógica, colocá-los mais a leste, onde os drones ucranianos não chegam com tanta facilidade. Portanto, a empresária já tem aqui um plano para evitar que a empresa seja destruída, porque efetivamente houve aqui uma quebra de confiança. Um consumidor, se calhar, amanhã prefere comprar noutra loja além à exceção da Wildberries. E, portanto, há aqui já um plano em curso. Ao mesmo tempo, o Kremlin disse estar a analisar os impactos na empresa e já deixou no ar que poderá aplicar algumas medidas para salvar ou para tentar financiar a empresa para que não entre, não fique falida. Acima de tudo, eu também acho que há aqui uma rede de segurança que a presidência russa montou à volta desta empresa, porque, por exemplo, os principais bancos russos públicos têm colocado algum dinheiro, têm feito investimento na Wildberries. Portanto, eu acho que já há aqui qualquer mecanismo que vai prevenir que a Wildberries declare falência. Eu também acho que esse nem é sequer o objetivo da Ucrânia. O objetivo da Ucrânia é criar disrupções na economia russa e entre a população russa. E portanto, acho que vai aqui haver uma espécie de rede que vai amparar os golpes que a Ucrânia está a dar na Wildberries. Obrigado, José Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista da editoria internacional do Observador. Esta foi a história do dia. O som que escutámos no início do programa foi retirado da rede social X. A sonoplastia é do Rafael Pego. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã. A história do dia tem o apoio de Casino Online Bacana Play. Quer dar um play na diversão? Entre no Casino Online Bacana Play e descubra jackpots, promoções e muitos jogos. Mas faça-o com responsabilidade. Descubra ainda o bónus de boas-vindas e levantamentos imediatos. Bacana Play. Dá um play na diversão. Jogue com moderação.